aplaudir a Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Que tempo precioso que nós estamos dedicando ao Senhor aqui nessa noite. Queridos, hoje é a nossa última quinta-feira online do ano de 2021. É a última quinta-feira que nós vamos estar transmitindo. Tem mais uma quinta-feira à nossa frente aí, mas nós não teremos celebrações online. Estaremos retornando presencial no mês de janeiro para uma campanha que nós vamos fazer aqui apenas no mês de janeiro de 2022. Estaremos fazendo uma campanha aqui de oração e então nós estaremos aqui no presencial. Mas nós estamos encerrando aqui com essa celebração de hoje, esse período aqui de quintas-feiras online. Então nós estamos também encerrando a nossa série de mensagens, de reflexão. Nós estamos trabalhando o seguinte tema, em tempos de. Nós começamos no dia 25 de novembro, com a primeira mensagem, tempos de calamidade, o que fazer. Depois, vencendo em tempos de desânimo. Quinta-feira passada, a pastora Assi pregou aprovados por Deus em tempos de adversidade. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você com o seguinte tema: confie em Deus em tempo de crise. É interessante, queridos, a gente pensar na palavra crise. Eu aprendi que no ideograma chinês, a palavra crise, ela tem dois significados. A palavra crise, ela fala de perigo, mas a palavra crise, ela fala também de oportunidade. Eu não sei como você tem olhado para as crises que você tem enfrentado na sua vida hoje. Não sei se você tem olhado para ela como algo ameaçador, como algo que tem tentado tirar sua paz, como algo que tem trazido medo ao seu coração, ou se você tem olhado para a crise por uma outra perspectiva, com uma outra ótica. Você tem visto uma grande oportunidade que Deus está te dando de você mudar alguma coisa na sua vida. Hoje eu quero falar sobre confiança em Deus, mesmo em meio às crises que a gente enfrenta. Eu quero ler aqui com você alguns versos da palavra de Deus. Quero ler com você Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, onde há uma promessa de Deus para o nosso coração. A palavra de Deus nos diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Em tempos de crise, confie em Deus, porque Ele nunca vai te deixar, porque Ele nunca vai te abandonar. Você pode dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador e eu não vou ter medo no tempo da crise. Há um outro texto que eu quero ler com você aqui nessa noite, Salmo 84, verso 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O salmista está dizendo que é feliz, é bem-aventurado aquele que põe toda a sua confiança em Deus. Eu quero também ler o profeta Naum, capítulo 1, verso 7. Olha só o que ele declara aqui, e eu quero que essa declaração também seja uma declaração de fé, de confiança sobre a sua vida. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Queridos, aqui está algumas características, alguns atributos de Deus, algumas marcas de Deus. Primeira coisa que Naum vai dizer
é que Deus é bom. Deus é bom no tempo da adversidade, Deus é bom no tempo da crise. A bondade de Deus está liberada sobre nós todos os dias da nossa vida. Ele diz que Deus é também um refúgio em tempos de angústia. E ele diz que Deus nos protege aqueles que nele confiam. Meus amados, todos nós passamos por momentos de crises na vida. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos desfavoráveis. Todos nós passamos por problemas, situações desagradáveis e coisas que tentam tirar a nossa paz. Talvez você esteja vivendo uma realidade de crise hoje que está tirando a sua paz. Você não consegue mais se sentir seguro, você não consegue mais se sentir aliviado. A vida tem se tornado um peso para você, exatamente porque tem lhe faltado paz. Essas situações nos levam então a buscar uma solução, a buscar um socorro que possa nos trazer alívio, que possa nos trazer a paz que a gente está perdendo, que possa nos trazer vitória sobre aquele momento em que nós estamos passando. A Bíblia nos dá inúmeros argumentos e motivos pelos quais a gente pode confiar em Deus em situações adversas e assim experimentar conforto, paz e segurança, mesmo em momentos complicados da nossa vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Deus é digno de inteira confiança. E talvez nenhum texto na Bíblia expresse isso de maneira tão clara para nós como o Salmo 121. Eu quero ler o Salmo 121 com você e nessa minha reflexão aqui tentar extrair algumas lições do coração desse texto para o nosso coração nesse tempo. O salmista começa então dizendo assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Querido, de acordo com o texto que acabamos de ler, como podemos confiar em Deus em tempos de crise? Eu quero extrair algumas lições do Salmo 21, quero aplicar a palavra ao teu coração nessa noite, quero aplicar essa palavra a você que tem vivido um tempo de crise. Olhe para a crise da sua vida como uma oportunidade que Deus está te dando para você depender mais dEle, para você confiar mais nele, para você descansar mais o seu coração nele. Aprendemos com o salmista aqui o seguinte: para confiar em Deus em tempos de crise, lembre-se que o seu socorro está nele. O socorro que você precisa agora está em Deus. O salmista ele vai dizer assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? É interessante dizer algo sobre essa expressão aqui. É possível que esse tipo de salmo fosse parte dos cânticos que eram cantados por romeiros que subiam até Jerusalém para adorar a Deus no templo. Nesse sentido, levanto os meus olhos para os montes, demonstrava a alegria de estar chegando em um local especial de adoração.
onde se viveria momentos profundos na presença de Deus. Um Deus que é auxílio, um Deus que é socorro, um Deus que é ajuda, um Deus que é encorajador, um Deus que está pronto a socorrer, um Deus que nele está todo o socorro que a gente precisa para atravessar os momentos de crise da nossa vida. O salmista, ele buscava encontrar a presença de Deus, pois ele sabia que o seu socorro estava nele. Todas as vezes que o salmista, ele precisava de socorro, ele encontrava o socorro que precisava na pessoa, na presença e no cuidado desse Deus amoroso. Levanto os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? É interessante, queridos, que o próprio salmista, ele tem a convicção de que o seu socorro é certo, porque ele completa no verso 2, dizendo o seguinte: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não há qualquer dúvida de que Deus viria socorrer o salmista. Não há qualquer dúvida que Deus, ele virá nos socorrer no tempo da adversidade, no tempo desfavorável, no tempo da crise. Você pode encontrar o socorro que você precisa e busca na pessoa de Deus. O salmista poderia ter dito: o meu socorro, eu acho, eu não estou tão certo que ele vem do Senhor. Ou ele poderia ter dito: o meu socorro talvez venha do Senhor. Mas o mais lindo de tudo, que ele não usou a expressão eu acho ou talvez. Quando ele citou aqui, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. O salmista, ele foi enfático. O salmista, ele creu em Deus. O salmista, ele confiou em Deus e ele declarou: o meu socorro vem do Senhor. Aleluias! O meu socorro vem de Deus, o meu socorro está em Deus, o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Queridos, essa convicção traz paz ao nosso coração no tempo da crise. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que para confiar em Deus em tempos de crise, lembre-se que o seu socorro está nele. Mas também há uma segunda lição que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Eu aprendo que para confiar em Deus em tempos de crise, lembre-se que Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é Senhor. Deus está no governo. Deus conduz a história. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra, Ele domina todas as coisas. E o salmista no verso 3, ele declara: Ele não permitirá que você tropece. Queridos, tudo está debaixo da permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Queridos, nós vivemos aí quase 2 anos intensos com essa pandemia. Mas a pandemia estava debaixo da permissão de Deus. Pastor, estou vivendo um tempo de crise, um tempo de ansiedade, um tempo de angústia, um tempo de luta, um tempo de dificuldade. Tudo isso está debaixo da permissão de Deus. Deus, Ele não perdeu o controle sobre aquelas coisas que estão acontecendo contigo. Deus, Ele não perdeu o controle de nada que está acontecendo. Nada pode acontecer sem a permissão dEle. Todos os meus problemas e crises estão sob a sua autoridade.
Aleluia! É Deus que governa. É Deus que dirige. E querido, se eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, então eu descanso e encontro paz para viver em meio a quaisquer circunstâncias. Quando você sabe que todas as coisas estão sob a autoridade de Deus, sob o governo de Deus, a gente tem paz, mesmo vivendo em tempos de crise. Porque a Bíblia diz aqui para nós, o salmista, que Ele, o Todo-Poderoso, não permitirá que você tropece, não permitirá que você naufrague, não permitirá que você afunde nessa crise, nesse momento desfavorável que possivelmente você esteja vivendo. Lembre-se de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Mas eu aprendo também, queridos, que para confiar em Deus em tempos de crise, lembre-se que Ele está atento aos acontecimentos da vida. Deus está atento. Em Deus não existe déficit de atenção. Deus está com os olhos dele nos quatro cantos dessa terra, desse universo. Todas as coisas estão debaixo do olhar do Senhor. O salmista tinha essa convicção quando ele disse, sim, no verso 4, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Deus está sempre atento. Não há perigo de Deus se esquecer de mim naquela crise que eu estou atravessando. Não há perigo de Deus virar as costas para mim nos momentos de dificuldade. Não há perigo de Deus me abandonar. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele não cochila. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele está sempre alerta. Porque Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele está nos guardando debaixo das suas asas. Ele é um guarda perfeito, Ele é um guarda que nos vigia a todo instante aqui na terra, para que a gente venha viver debaixo de uma paternidade saudável e abençoada. O teu pai está de olho em você, o teu pai está cuidando da sua vida, o teu pai está atento a todos os acontecimentos, seja bons, seja ruins, que você está passando. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele olha nos detalhes. Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Não há um detalhe sequer sobre você que não esteja debaixo do olhar atento do Rei do universo. Jesus, Ele disse certa vez, lá em Lucas, capítulo 12, versos 6 e 7, o seguinte: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Lembre-se que Ele está atento aos acontecimentos da sua vida. Deus está de olho em você. Deus, Ele conhece os pequenos detalhes dessa crise, desse sofrimento, dessa amargura, dessa luta que você está enfrentando. Você não está sozinho, você não foi abandonado, Deus não virou as costas para você, porque não há perigo de Deus se esquecer de nenhum de nós. Até aqui, queridos, nós temos aprendido a confiar em Deus com o Salmo 121. Para confiar em Deus, recapitulando, em tempos de crise, lembre-se que o seu socorro está nele.
Lembre-se que Ele é soberano sobre todas as coisas. Terceiro, lembre-se que Ele está atento aos acontecimentos da vida. Mas em quarto lugar, para confiar em Deus em tempos de crise, lembre-se que Ele sempre está perto. Deus está muito mais perto de você do que você imagina. O salmista tinha essa convicção. Ele diz assim: o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Deus acompanha os seus servos. Deus não os deixa. Deus não os desampara. A sua sombra não desgruda de mim, a sua sombra não desgruda de você. Ele está totalmente próximo, participando da minha vida de perto, inclusive quando eu passo por dificuldades e lutas. Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está presente, o Espírito Santo está presente, Ele está trabalhando, Ele está conduzindo, Ele está nos fortalecendo. E querido, sobre essa proximidade de Deus, dos seus filhos, a Bíblia diz lá, Filipenses 4:5, perto está o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 145, verso 18, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Se você invoca o Senhor e o faz com sinceridade, Deus está pertinho, cuidando de cada momento, de cada detalhe da sua vida no meio dessa crise. Você não está sozinho. Ainda que pai e mãe te abandone, há uma promessa lá no Salmo, ele diz: eu não vou te abandonar. Nós lemos aqui, queridos, em Hebreus, uma promessa de Deus clara para nós no início da mensagem: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é promessa de Deus, e eu e você precisamos ter a convicção de que Ele está perto para cuidar, para fortalecer, para dirigir e guiar a nossa vida. Mas em último lugar, eu aprendo que para confiar em Deus em tempos de crise, lembre-se que Ele é o seu protetor. O salmista diz aqui nos versos de número 6 e número 7: de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Queridos, há uma promessa de Deus aqui. A promessa de Deus para nós é uma promessa de proteção. Deus nos protege diariamente. Nós estamos terminando mais um dia, nessa noite, já estamos no período da noite. E quantos livramentos a gente experimentou, livramentos visíveis e livramentos que a gente nem sabe. Isso tudo fala da proteção e do cuidado de Deus por nós. Pastor, mas o senhor não sabe o tamanho da minha crise. Eu não sei não, mas Deus conhece. E Deus está te livrando, e Deus está te protegendo. Deus está cuidando de você no meio dessa situação. Deus me esconde debaixo de sua proteção. Passo pelas dificuldades, mas sou guardado pelo cuidado do Pai. Assim como o pássaro guarda seus filhotes salvos do perigo no ninho. Eu e você estamos andando debaixo do guarda-chuva de Deus. Eu e você estamos debaixo de uma cobertura espiritual infalível. Uma cobertura que vem do céu para nos guardar aqui na terra.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é proteção. A Bíblia diz que Ele dará ordem aos teus anjos para te proteger e te guardar e te livrar de todo mal. Isso é proteção. Nós temos um Deus protetor, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege e nos livra de todo mal. E o mais lindo é que a proteção de Deus acontece em todos os lugares e momentos da nossa vida. Deus não escolhe lugar para nos proteger. Você é protegido por Deus em casa, você é protegido por Deus ao sair de casa, você é protegido por Deus ao andar pelas ruas, você pode confiar na proteção do teu Deus. O salmista declara no Salmo 121:8, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. O que esse salmo quer dizer? Que os meus passos estão debaixo da supervisão e do cuidado dos céus. Deus está nos protegendo, porque Ele é um Deus protetor. Ele é um Pai que se preocupa com os seus filhos. Ele é um Pai que guarda num lugar seguro aqueles a quem Ele ama. Eu quero concluir minha palavra aqui nessa noite dizendo o seguinte: quando a gente confia em Deus, quando confiamos em Deus, sabemos que passamos por crises, mas temos um Deus que é muito maior e pode, apenas com uma palavra, trazer a bonança sobre a nossa vida. Quem tem um Deus como nosso Deus, sempre acalma o seu coração em dias de crise. Quem confia em Deus tem tranquilidade para administrar os momentos desfavoráveis. Muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas nas horas difíceis se desesperam. Para aprender a confiar mais em Deus é preciso aprender a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo, não temer sabendo que não estamos sozinhos, firmar-se na rocha que é Jesus e ser grato por tudo que Ele faz na nossa vida. O que temer? Deus está sempre pronto a socorrer os seus servos. Você já imaginou o poder dessa promessa? Por isso, confie em Deus e experimente a alegria e o conforto que você precisa para esse tempo de crise que você está passando. A crise pode se apresentar a nós como um perigo, como uma ameaça, como algo que pode roubar a nossa paz. Mas como disse na introdução, a crise também pode se apresentar a nós como uma oportunidade para a gente exercer a nossa fé, para a gente confiar no poder de Deus, para a gente aplicar tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, através do Salmo 121, e viver uma vida que Deus quer que a gente viva. Queridos, para confiar em Deus em tempo de crise, lembre-se que o seu socorro está nele. Lembre-se que Ele é soberano sobre todas as coisas. Lembre-se que Ele está atento aos acontecimentos da vida. Lembre-se que Ele está sempre perto. Lembre-se que Ele é o seu protetor. Que Deus te abençoe poderosamente e que você possa depositar toda a confiança, toda a fé naquele que pode todas as coisas. Eu vou orar por você. Logo após essa canção, estarei voltando aqui para interceder, ministrar sobre o seu coração. Adoremos a Deus aqui nessa noite.